Olá, gente, tudo bem? Então, vou explicar para vocês um pouco do conteúdo, visto que vocês tiveram alguma dificuldade quando fizeram os exercícios, tá certo? E no finalzinho, aí eu mostro o gabarito para vocês, tá? Então, espero que isso ajude muito a vocês, né? Começando aqui, crase, né? Primeiro slide diz, é uma questão de regência. Professora, o que é regência? Se eu aprendi, eu não lembro mais. Calma, ok, vamos lembrar. Não é nada difícil, não. Tá certo? Vamos adiante aqui. Ora, regência corresponde à relação estabelecida na oração entre um termo regente e um termo regido. Professora, continua entendendo. Calma. Espera, né, terminar tudo. Então, olha só, para facilitar. O que é o termo regente? É o termo que precisa ser complementado o seu sentido. E o que é o termo regido? É o termo que completa o sentido do outro, tá bom? Então vejam aqui no exemplo. Nós queremos pizza no sábado. Ai, quem não quer, né? Muito bem. O termo regente é queremos o verbo. Quem quer alguma coisa. Lembra? O complemento do verbo. Pizza é o termo regido. Esse complemento que não precisa de preposição, que a gente chama de objeto direto, ele é o termo regido, tá certo? Então, isso é uma questão de regência, tá certo? Um termo que completa o outro, tá bom? Simples assim. Vejam, sem o complemento pizza, o verbo não faz sentido, ok? O termo regente depende do termo regido. Então, regência é uma relação de dependência entre um termo e outro, tá certo? Vamos lá. Quando a regência é estabelecida através de uma preposição, aqui atrás da câmera, tá, pessoal? As mais utilizadas são a, de, com, em, para, por. Né? Então, a gente tem que ter gravadinho essas preposições. E lembrar que elas podem ter combinação com outras palavras ou contração. Não é? E o caso do A com outro A é a contração, é a crase. Tá bom? Esse A aqui que é preposição, nós vamos falar muito dele, tá bom? O D, se ele vier com um artigo, ele vai virar da, né? Se for feminino. Se for masculino, do. Se o D vier com um pronome demonstrativo este, nós vamos dizer ter deste. Não deixa de existir preposição, tá? Elas vêm combinadas com outras palavras, mas continuam sendo preposição, tá bom? Vamos adiante. Olha lá, os exemplos de regência que a gente estava falando. Regência verbal e regência nominal. Começando com a regência verbal. Quando o termo regente é o verbo, certo? Aqui temos exemplos de regência com preposição, porque esse é o nosso foco quando a gente estuda crase, quando a gente estuda regência, tá certo? Então a gente prioriza o uso com preposições, que é o mais complexo, né? Não mais complexo, mais profundo, né? O que ocorre mais, o que causa mais dúvida nas pessoas, tá bom? Então vejam só, o verbo obedecer exige a preposição a, né? Então, ele é regido pela preposição a, exige a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Eu obedeço ao meu pai, eu obedeço à minha mãe, né? Eu obedeço às regras em crase, porque vou ter preposição e vou ter artigo, as regras, né? O verbo assistir, a mesma coisa. Só que assistir, ele exige a preposição a quando ele estiver no sentido de ver. Né? Então, por exemplo, eu vi o jogo. Ok. Mas se você quiser trocar o verbo ver pelo verbo assistir, você tem que dizer eu assisti ao jogo. Eu assisti à cena. Eu assisti à aula. Tá certo? Então, o verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. O verbo lembrar-se, lembrar-se de, esse é interessante, tá? Aqui nós temos o verbo pronominal, lembrar, e o pronome se, tá? Quem se lembra de
alguma coisa. Então, necessito da preposição de, né? O verbo lembrar-se exige preposição de. Se eu usar lembrar sem o ser, não precisa de preposição, tá? Eu posso lembrar alguma coisa, sem necessidade de preposição. Mas se eu usar o ser, tá? Eu lembrei-me de alguma coisa, se usar qualquer pronome. Né? Ela se lembrou de alguma coisa, lembrou-se de alguma coisa. Tá bom? Pensar é um verbo bem tranquilo, né? Quem pensa, pensa em alguma coisa, pensei muito em você, né? Pensei no que você disse, né? Esse no é a contração entre o em e o artigo o, tá certo? Então, temos aqui a regência desses verbos. Simples assim, tá bom? E a regência nominal? Também é a mesma coisa, fácil. Agora, gente, o que é nome em português, né? Nomes são os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Tá? Esses que são nomes. Então, alguns nomes precisam de preposição para o seu complemento, outros não precisam, tá? Então, vamos ver a regência desses nomes aqui. Colocamos nomes que são regidos por preposições também. Olha lá. Quem faz referência a alguma coisa. Quem tem necessidade de alguma coisa. E quem tem paciência, paciência com alguma coisa. Tá certo, gente? Então, percebam que essas palavras são nomes. Referência, necessidade, paciência, todos são substantivos abstratos. Geralmente são substantivos abstratos. Ocorre também com adjetivo, embora eu não tenha dado aqui um exemplo com adjetivo para vocês. Vamos adiante. Antes, quero dizer, não é, que como crase é uma questão de regência, e a gente está focando o estudo de crase, tá bom? A gente vai usar a regência da preposição a, tá bom? Vamos em frente. Aqui, a definição de crase, né? É a fusão de duas vogais idênticas. Trata-se da contração de dois As, marcada pelo acento grave. Esse acento aí dirigido para a esquerda. Que fique bem fixo isso aí, tá? Não esqueçam, tá? A crase é para a esquerda. Aliás, não é crase. O nome do processo, né, dessa fusão das vogais é crase. O nome do acento é grave, tá? Então, na crase, nós usamos o acento grave, que tem uma direção oposta ao agudo, tá certo? E esses dois azinhos aí indicam que o é plural, tá bom? Então, trata-se da contração de dois As. Essa contração é marcada pelo acento grave, tá? Então, temos aqui o exemplo. Esse primeiro A é sempre a preposição, que é exigida pelo nome ou pelo verbo. E o segundo A será um artigo. Artigo definido feminino, tá certo? Então, a partir desses dois, da fusão dessas duas letras, nós temos a crase marcada pelo acento grave. Simples assim. Agora, vamos ver em que situações. Porque, às vezes, tem palavras que não vai admitir esse artigo aqui, olha. Deixa eu ver se eu acho uma canetinha aqui. Canetinha vermelha. Aqui, ó. Às vezes, há palavra que não aceita esse artigo. Não aceita. Então, você não vai usar o artigo. Aí, você vai usar só a preposição. Gente, a preposição sozinha não tem crase. É assim, purinha como ela está aqui. Tá bom? Agora, a partir do momento em que ela necessita de outro, aí eu vou precisar do acento grave. Tá certo? Então, vamos lá. A outra coisa, também acontece a crase com a preposição e o A inicial dos pronomes aquele, aquela, aquilo. Deixa eu ver se tem exemplos aqui. Sim, tá aqui. Não está aqui, mas eu acho que adiante tem.
Vamos lá. São as condições para ocorrência da crase, né? Presença da preposição a com o artigo feminino a. Então, veja aí o exemplo. Vamos a, ora, o verbo ir, exigiu a preposição a. Vamos aonde? À praia. Olha lá, outro a aqui, olha. Outro a aqui. Esse aqui é um artigo que acompanha o substantivo praia. Então, eu tive a necessidade de dois as. O primeiro é a preposição, né, pela regência do verbo ir, e o segundo trata-se do artigo que acompanha o substantivo feminino praia, tá? Então, sempre que eu tenho preposição mais artigo, eu terei um a com crase, né? Que é marcada pelo acento grave para a esquerda, ok? Vamos adiante aqui, gente. Assim, agora sim, com o pronome demonstrativo. Então, vai ocorrer crase também da preposição a, vejam, a primeira é sempre a preposição, tá? Com o pronome demonstrativo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, né? Diga a verdade. Olha, quem diz, diz alguma coisa. Isso o quê? A verdade. E, professor, aqui tem crase? Não. Esse a é preposição? Não. Esse a é só artigo, tá acompanhando a palavra verdade. Só artigo, tá bom? Agora, quem diz, diz alguma coisa. A verdade. A quem? A alguém. A aquele rapaz. Então, olha só. Então, há uma fusão dessa preposição com esse a inicial do pronome demonstrativo, tá? Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Então, aqui essa preposição, ela é exigida pelo verbo dizer, tá certo? Regida pelo verbo dizer. Essa frase aqui, a gente tem dois complementos. Um sem preposição, né? A regência, e a outra regência com a preposição a, que junto com o a inicial de aquele, temos aquele com crase. Tá? E a gente escreveria assim, diga a verdade àquele rapaz. Tá bom? Desculpem aqui que eu faço os traços aqui meio tortos. Vamos ao slide seguinte. Olha lá. Ocorrerá crase da preposição com artigo. Veja as condições, né? Se o termo regido, verbo ou nome, exigir a preposição a e o termo regido, regente, que é regente, vou acertar. O substantivo feminino aceitar o artigo feminino a. Como eu disse, às vezes ele não aceita, na maioria das vezes aceita, tá bom? Aqui já dei o exemplo, vou à praia, regência do verbo ir, pede a preposição a e o substantivo praia aceita o artigo a. Tranquilo. Emprega-se a crase antes de palavras femininas que admitem artigo. Então, palavras femininas que admitem artigo. Olha lá. Assistiu à cena com espanto. Cena admitir artigo a. Né? Na indicação do número de horas, o jogo começou às 7 horas. Por quê, professora? Porque horas é feminino. Tá bom? Então, se houve a necessidade da preposição, né? E horas é feminino, logo eu terei a crase nessa condição. Há condições que hora não tem crase, tá? Mas quando não exige o artigo, só exige a preposição. A gente vai ver exemplos depois. Olha lá, as aulas serão das 7 às 10 da noite, deve ser, né? Então, veja o que aconteceu aqui. As aulas serão das 7 às 10. O que aconteceu em DAI, gente? Eu tenho, deixa eu ver se eu consigo escrever. D, isso é um D, tá?
mais as. Ai, Jesus, fecha essa bolinha aqui. Desculpa. De mais as, das. Agora, se eu usei preposição aqui, eu vou ter que usar aqui também, tá? Então, das 7, as, um A que é preposição, mais o A de artigo feminino, plural de horas, tá? Então, eu tenho aqui preposição e artigo, e eu tenho aqui preposição e artigo, tá certo? Então, uma forma de você saber que vai usar aqui. Sim, né? Usou aqui, a questão de, isso aqui a gente chama de paralelismo, tá? As aulas serão das 10 às 10, desculpe, das 7 às 10. Gente, eu não vou ficar parando toda hora aqui que eu errar não, tá? Eu vou dar prosseguimento, porque eu não sei cortar vídeo. Perdoem-me qualquer falta, depois me perguntem, depois comentem. Vamos adiante aqui. Próximo slide. Outra ocasião em que utilizamos crase. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. O que é isso, professora? Ora, locução adverbial são os advérbios, né, expressos por mais de uma palavra. Locução prepositiva são as preposições expressas por mais de uma palavra. E conjuntiva é a locução expressa por mais de uma conjunção ou mais palavras, assim mesmo. Estão aqui os exemplos, tá? E por que vai ocorrer a crase, professora? Olha que legal. Às vezes, né? Toda locução, ela é formada de preposição, tá? E pode ter artigo se o nome aceitar artigo. Então, a preposição a vezes feminino plural as. Então, aqui eu tenho a mais as. Eita, gente. Isso é um S, tá? Melhorou. Piorou no final. Então, fica assim, tá bom? Às vezes eu tenho a mais as. Então, natural que tenha crase, ok? Às pressas, a mesma coisa. Pressa é feminino, admite o artigo. Às claras, vejam, tudo feminino. À direita, às avessas, assim também à esquerda, à tarde, à noite, certo? Então, são locuções adverbiais femininas, né? Às vezes, as pressas é modo, às vezes pode ser modo, pode ser tempo, né? À direita, advérbio de lugar, e assim por diante. À tarde e à noite, advérbio de tempo, né? Relembrando, olha, português a gente tem que estar sempre relembrando para entender, tá certo? Mas é para isso que a gente estuda, né, gente? Vamos lá. Locuções prepositivas. Aí a gente tem, olha, por que elas são prepositivas, professora? Porque elas terminam com uma preposição, olha. À procura de, à frente de, né? A procura termina sempre com D? Não, pode terminar com outra preposição, mas a maioria termina com D. Né? Então, a procura de. Então, procura é feminino. Gente, procura aqui não é verbo. Procura é um substantivo feminino aqui, é a procura. Estou à procura de você. Né? Então, é a, artigo, não é? E aqui a preposição a, tá bom? Por isso que temos crase em locuções adverbiais prepositivas, adverbiais e conjuntivas. Então, vejam, a espera de, a custa de, a beira de, tá? E as locuções conjuntivas existem em menor quantidade, são pouquinhos, tá? Então, a gente tem aqui as mais utilizadas, à medida que, aí termina com a conjunção, olha, que já não é preposição, é conjunção, né? Então, medida é feminino, à medida que, à proporção que, né? Só temos 2 exemplos aqui, que são poucos os exemplos de locuções conjuntivas femininas, né? Precisam ser femininas. Vamos adiante. Outra situação, quando estamos
quando estão subentendidas expressões como a moda de, a maneira de, ou indica nome de instituições. Olha os exemplos, vejam. Comeu arroz à grega, né? Então, vejam, estão subentendidas a moda grega, né? São palavras femininas, tá bom? Comprou vestido à esportiva. Então, temos aí, ó, preposição a mais a. Preposição a mais a. Crase, tá bom? Escrevia a Machado de Assis. Aqui está subentendido a instituição Machado de Assis. Quer dizer, professora, Machado de Assis é masculino, como é que eu vou usar crase, né, antes dele? Você está se referindo à instituição, não a ele diretamente, tá bom? Então, escreveu a alguém, a instituição Luiz XV, tá bom? Você também pode dizer assim, escreveu a Luiz XV, aqui o nome de uma instituição, pedindo providência. Isso é instituição. Gente, eu coloquei aqui Machado de Assis como instituição. Não, aqui é a moda Machado de Assis. Perdão, Guilherme, isso aqui é a moda. Eu escrevia como Machado de Assis escrevia, né? Tá bom? Não confundir aqui. E aqui tem a moda, a maneira, né? A maneira. Tá? Comeu arroz à grega, como foi preparado, a moda, a maneira. Tá? Comprou vestido à esportiva, a moda esportiva, escrevia a moda, a maneira de Machado de Assis, tá? E escreveu a instituição Luiz XV, tá bom? Vamos adiante. Antes dos pronomes relativos, quais são os pronomes relativos, né? Que, qual, as quais, os quais, mas quais os pronomes relativos que vão admitir crase, que vão admitir essa preposição e esse artigo, tá? Então, é o qual e quais. O que não vai admitir. Quando você usar que, vai ficar a que, separado, né? E sem a crase. Olha lá. Vamos utilizar em qual e quais se o masculino correspondente aceitar o artigo ao ou aos. Por que a gente dá esse exemplo, né? Se aceitar artigo. Porque é uma forma de você identificar quando a palavra vai aceitar artigo. Às vezes você não compreende direito, aí você pode ficar meio perdido, aí você faz essa substituição. Olha lá. É a festa a qual me referi. Né? Usou crase. Porque festa é feminino. Então, às vezes, você pode ter dúvida. Vamos substituir, vamos trocar festa por masculino para ver se vai aceitar ao, né? É o filme, olha, ao qual me referi. Né? Em vez de festa, agora usei o filme. Então, o que aconteceu aqui? O filme ao qual eu tenho a preposição a e eu tenho o artigo o masculino, não é? Referido, que se refere a filme, tá bom? Então, como festa é feminino, admitiu crase. O filme é masculino, admitiu o. O que você pode deduzir daí, gente? Que ao é o feminino de a. Né? Aqui eu teria a, dois A's. Como a gente não pode usar assim, a gente usa a crase. Né? Então, eu fico pensando, por que o aluno não erra o ao e erra o a? Né? Uma coisa para vocês pensarem aí. Vamos adiante. São as festas às quais me referi. Tá? Agora no plural. São os filmes aos quais me referi. Olha lá. Tá bom? Observação. Não se usa crase antes do que. Tá bom? Então, se eu trocar qual por que, não tem mais crase. Porque aí você vai ter uma preposição pura. Tá bom? Não tem mais
necessidade de juntar artigo, você está usando uma estrutura sem artigo A. Então, vamos trocar aí. É a festa a que me referi, né? Esse A puro, preposição pura, sem acento. Vamos adiante. Agora, palavras, gente, que não aceitam artigo. Essa aqui eu falei para vocês há pouco. Vamos ver os exemplos aqui, tá bom? Se não aceita o artigo, não aceita artigo, não admite crase. Porque a crase, ela necessita do artigo, não é? Ela necessita de dois As. Se eu tenho um só, eu não vou usar acento, tá bom? Então, vamos lá. Nomes masculinos. Esse é de praxe, vocês já sabem, né? Eles não vão admitir o artigo feminino a não ser em casos especiais, como a gente viu a Machado de Assis, que é a maneira como ele escreve, né? Então, tudo isso é por isso que a gente tem que tratar todos esses detalhes, para vocês não terem tantas dúvidas, tá certo? Olha lá, verbos, diante de verbos, não vai aceitar artigo. O artigo, ele vai ser aceito, gente, por nomes femininos, a maioria. Tem nome feminino que também não admite artigo, já falei disso. Bom, vamos lá. A maioria dos pronomes não admite crase, por exemplo, os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, né? O de tratamento você, sua senhoria, sua majestade, esses não admitem, né? Vossa senhoria, vossa majestade. Pronomes demonstrativos, esta, essa, este, não vai admitir crase, não é? Só aqueles iniciados por A, né? Aquele, aquela, já vimos. Os pronomes indefinidos também não admitem crase, que não admitem artigo, algum, nenhum, nada, são exemplos de pronomes indefinidos. Outra coisa, não usamos crase em palavras repetidas, olha, pouco, a pouco. Palavra repetida. Esse A aqui é pura preposição. Não tem nenhum artigo, tá bom? Porque quando você diz pouco a pouco, você não está definindo nada. Você só usa artigo para definir substantivo, né? Antes de artigos indefinidos. Só já está dizendo que não define, né? Eu teria que usar o artigo definido para usar crase. Se não define uma, uns, umas, então diante deles eu só posso usar preposição sem crase, tá bom? Vamos adiante. Alguns nomes de cidades sem especificação. Aí, ó, nome de cidade que não admite crase, porque não admite artigo, né? Fui a Roma. Roma não admitiu a crase aqui, tá? Ela sozinha não tem força, tá? Aqui eu só tenho a preposição exigida pelo verbo ir. Quem vai a algum lugar. Fui a Roma, sem crase. Mas, se eu ponho especificação no nome, né? Eu fui a Roma antiga. Então, olha só. Aí, ele já vai admitir artigo. E se vai admitir artigo, eu vou juntar essa preposiçãozinha com o artigo de a Roma antiga. E aí, eu vou ter a crase, tá bom? E atenção aqui, isso aqui cai muito nas provas, nos concursos. Toda vez que cai crase, eles colocam uma questão dessa, sabe? Eu tenho um exercício com várias questões de concurso e todas que têm crase tem essa questão aí, tá? Não é difícil, mas é preciso prestar atenção. Vamos lá. Sem o S de plural, que precede uma palavra no plural, se ele não tem o S de plural, então eu não vou usar crase. Olha só, refiro-me a mulheres, não a crianças. Olha, aqui esse a é preposição utilizada por causa da regência do verbo referir-se. Quem se refere a alguém, não é? Mulheres, aqui,
e crianças, elas não estão definidas, elas estão generalizadas, tá? Então, todas as mulheres ou todas as crianças, elas não estão definidas, tá? Então, eu não usei artigo, eu usei apenas preposição, então não vai ter crase. Refiro a mulheres, não a crianças. Se eu colocasse o S aqui, aí eu teria as mulheres. Aí eu estaria falando de determinadas mulheres. E nesse caso eu teria que usar a crase. Tá bom? Então, atenção a isso. Nomes tomados em sentido genérico, de forma indefinida, não é? Então, essas questões de forma indefinida, elas também não admitem o artigo. Aí ficaria só a preposição. Nunca fui a sessão alguma, né? E vocês vejam também que sessão alguma vem acompanhado de pronome indefinido. Eu falei que esses pronomes indefinidos não admitem crase, né? Então, a palavra vem de forma genérica, tá? E esse a é apenas preposição. Certinho? Vamos adiante. Casos facultativos. Facultativos são opcionais. Eu posso ou não utilizar a crase, tá bom? As duas formas estão corretas. Vamos ver as situações. Nomes próprios femininos. Olha lá. Deixo minha gratidão a alguém. A quem? A Maria, tá? Então, os nomes femininos, eles podem ou não ser utilizados com artigo. Eu posso dizer Maria é bela e posso dizer a Maria é bela. Qual é a diferença? Quando eu digo a Maria é bela, eu usei o artigo definido a. Quando eu digo Maria é bela, eu não defini, não usei o pronome definido. Então, por isso que quando eu uso artigo, eu uso crase, né? Porque eu vou ter a preposição também. E quando eu não uso o artigo, não uso a crase, é opcional. Pode, professora, de uma forma ou de outra, né? Pode. Muito bem. Outra questão facultativa é antes de pronomes possessivos femininos, tá bom? Minha, nossa, são os pronomes possessivos femininos. Sua, tá bom? Olha lá. Enviei um e-mail à minha secretária. Não posso ser minha secretária é eficiente, posso dizer a minha secretária é eficiente. Tá bom? Das duas formas. Então, quando eu uso o artigo, eu tenho que usar a crase, porque quem envia alguma coisa a alguém. Tudo bem? A outra forma também de você identificar muitas vezes dá certo, tá? Mas nem sempre. Quando você pode substituir a preposição a pela preposição para, né? Veja, eu poderia dizer aqui, enviei um e-mail para minha secretária, sem o a de artigo, para minha secretária. E posso usar com artigo, enviei um e-mail para a minha secretária. Não é? Então, muitas vezes, eu posso substituir a preposição a pela preposição para, né? Para esclarecer uma dúvida. Quando eu estiver confuso, você pode fazer isso, tá bom? Às vezes dá certo. Nem todo a é igual a para, mas muitos são. Tá? O verbo ir pode pedir a preposição a ou a preposição para, ok? E outra questão é depois da palavra até. Olha, estarei aqui até a meia-noite. Sem crase ou com crase? Por quê, professora? Porque até, não é, já é preposição, não é? E aí eu tenho outra preposição a, até a meia-noite. E eu tenho também meia-noite, que também pode admitir ou não esse artigo feminino, tá bom?
É isso, gente. Acho que são esses os slides, depois vem os exercícios, não é? Espero que vocês tenham compreendido, que eu não tenha confundido muito, né? Porque eu já falei, vídeo, eu não vou voltar atrás, não vou gravar 500 vídeos aqui. E essa não é a questão, né? Há pouquinhos minutos, eu espero que em 5 minutos no máximo eu termine, tá? Porque vídeo muito longo também não é legal, né? Foi comprovado que não é muito legal. Muita explicação, confunde muito, tá bom? Vamos passar aos exercícios que eu deixei com vocês. Vamos praticar. Observe e indique a ocorrência de crase. Ora, se você identificou a ocorrência de crase, você vai usar o sinal, né? Depois pensei, não foi bem claro, deveria ter colocado. Use o acento quando for necessário, alguns alunos perguntaram. Normal, tá bom? Vamos lá. 100 casos servem de referência à coleta. Olha, já vimos que referência exige a preposição. Quem faz referência a. Coleta é um feminino, um substantivo feminino que admite artigo, a coleta. Então, o que eu faço? Crase no A, tá bom? Sim, servem de referência à coleta de dados sobre a economia. Esse A é apenas artigo que acompanha a economia, ok? A economia, que é substantivo feminino. Aqui não tem preposição a, tem a preposição sobre, ok? Letra B. Não cabe transferir as despesas à parte mais fraca. Gostei muito de algumas respostas, né? O pessoal usou crase nessa segunda. Parabéns! Aqui não, né? Temos aquele caso de um verbo que tem dois complementos aí, né? Não cabe transferir alguma coisa, que transfere alguma coisa, sem crase, aqui é só artigo, né? Não cabe transferir as despesas à parte mais fraca. E aqui a gente tem a necessidade da crase. Transferir de um lugar para o outro. Então, transferir alguma coisa a outra coisa. E aqui também o a poderia ser equiparado à preposição para a parte mais fraca, né? Para vocês fariam sem problema nenhum. Vamos à letra C. Quanto a esta divergência, trata-se de um capítulo à parte. Olha, esse a aqui, quanto a, né, é uma expressão que existe, é uma locução conjuntiva. Quanto, conjunção a preposição. Só que ele está acompanhado de esta. Esta é um pronome demonstrativo que não aceita artigo, não aceita crase, porque não vai aceitar um artigo aí, a esta, antes de esta, entendeu? Então, esse a aqui é apenas preposição. Tá lá na regrinha anterior, em outro slide, tá? Pronome demonstrativo, esta, este, não admite crase, tá bom? Porque não aceita artigo. Trata-se de um capítulo à parte. Oh, aqui sim. Por quê, professora? Porque à parte é uma locução adverbial feminina, né? Esse capítulo está à parte. Trata-se de um capítulo à parte, né? À parte, de lado. É uma locução adverbial feminina, tá bom? É naquela regrinha das locuções adverbiais. Vamos em frente, temos outro, né? 2. Indique a opção que apresenta o emprego incorreto do acento grave, indicativo de crase, e justifique. Então, eu quero aquele que o emprego é incorreto. Nossa, muito cuidado com isso nas provas, né? O incorreto, aquele que não é, né? É tudo isso, exceto. Então, esses enunciados, vocês têm que tomar cuidado, né? Acho que a gente tinha que fazer mais provas justamente para vocês treinarem esse tipo de questão. Mas vamos lá, eu quero o incorreto, não quero o certo. Mas vamos ver, né? O que está certo e o que está errado. Letra A. Nego provimento à apulação.
Olha, negar, né? Quem nega, nega alguma coisa, né? O que é provimento. A apelação, aceita a crase. Porque a apelação é feminino, admite artigo, tá bom? B. Não procedeu à demonstração analítica das circunstâncias. Não procedeu a alguma coisa. Demonstração é feminino, aceita artigo, então usou-se crase, tá bom? Não está incorreto, não. C. Isto é imprescindível à caracterização do dissídio jurisprudencial, né? Então, isto é imprescindível a alguma coisa. Imprescindível é um adjetivo, tá? Que tem necessidade da preposição a, caracterização substantivo que aceita artigo a, casaram e foram felizes para sempre. D. Não sei se a colaboradora, esse a é apenas artigo, né? A colaboradora. Acessou a página. Quem acessa, acessa a algum lugar, acessou aos documentos, acessou a página. Página, admite. Artigo, então temos o uso da crase. Tranquilo. Preposição e artigo. Letra E. O recurso falhou quanto a instruções. Lembra que eu falei? Um A, sozinho, diante de uma palavra no plural, não pode ter crase. Então, é esse aqui. Tá? O recurso falhou quanto a instruções contidas. Ok? Sem crase. Agora, se usasse o S, aí poderia. Olha, aí teria crase. Porque quando eu usei o S, eu coloquei artigo. Ah, então poderia usar aqui? Poderia, mas quando você usa artigo, você define muito bem essas instruções. Quando você não usa artigo, você está deixando essas instruções meio generalizadas, um pouco especificadas, né? Um pouco determinadas, tá bom? Mas poderia. O recurso falou quanto às instruções contidas, poderia. Mas também pode ser o A sozinho, e sendo o A sozinho, não tem crase, tá bom? Então, aqui teria que marcar a letra E. Gente, eu deixei poucas atividades justamente porque eu já estava deixando esses slides, né? Esse PowerPoint muito longo. Então, não insisti muito em exercícios, tá bom? Então, eu vou deixar mais exercícios para vocês fazerem, para vocês praticarem mais. Vejam revejam os slides, tá? Podem rever também essa gravação, que eu vou deixar gravadinha lá. Qualquer coisa vocês me perguntam. Desculpe os erros, os tropeços. Não sou youtuber, não tenho o menor jeito, com câmera, com tudo, a gente fica nervoso para explicar. Mas, enfim, eu espero ter ajudado melhor a vocês, tá bom? Beijos.